O foco aqui é colocar você em contato com vocabulário novo e expandir o seu conhecimento a nível de vocabulário em geral. Você não precisa se preocupar porque uma frase está construída de um jeito, porque que o verbo foi para o final da frase, tá? E conforme nós formos percorrendo as frases aqui, eu vou falar o que está acontecendo ali da seguinte maneira. Olha, aqui nós temos um caso de passado perfeito. Nesta frase, a gente tem uma declinação no dativo. Nesta outra frase, nós temos uma declinação no genitivo. Tá? E depois eu vou propor como exercício vocês copiarem todo o texto, estudarem ele por conta própria e ao identificar estruturas específicas nas frases, como tem uma declinação no dativo aqui, uma declinação no genitivo ali, vocês vão usar o material que nós temos no curso fechado do módulo Alemão Essencial, que são aulas consultivas de temas específicos, para fazer um estudo aprofundado daquele tema que ainda você não domina muito bem. Por exemplo, você vê uma declinação num caso genitivo aqui. A gente vai estudar uma frase, eu vou falar, olha, essa declinação aqui é um caso genitivo de posse direta. E aí você vai depois da aula lá no módulo Alemão Essencial e vai fazer um estudo aprofundado do caso genitivo, para depois você voltar no texto. Mas isso quando a gente acabar a aula, tá? Por quê? O foco aqui não é eu ensinar de novo o genitivo e o dativo. É fazer você ganhar vocabulário, ensinar você a estudar com conteúdos da vida real aqui, que é um mini documentário em texto, tá? Uma pequena matéria sobre o clima e... além de expandir o vocabulário com esse conteúdo, utilizar o curso que você já tem acesso, que tem umas 400 aulas lá dentro, quase, de suporte e apoio para coisas que você não sabe. Tudo bem que se você estiver no nível 0, muito básico, talvez esse texto aqui vai ser bem puxado para você. Talvez seja mais interessante focar, por exemplo, na aula que a gente teve na aula 1, tá? Mas como a gente está no intensivo, eu tenho que trazer um texto mais básico para revisar a base. E tenho que trazer também um material um pouco mais puxado, porque tem alunos aqui que têm bons conhecimentos já no idioma alemão, né? A galera até estava postando de tarde no grupo lá, lendo jornal em alemão e tudo mais. Então, não posso ficar aqui só no básico, porque o básico já tem de monte lá no curso, aí seria a mesma coisa. Tá legal? Então, nós vamos... o que eu recomendo você fazer? Já prepare um papel, caneta. O que nós vamos fazer com esse texto? Eu vou ensinar vocês a estudarem, ganharem muito vocabulário, tá? Com textos assim. E depois, vocês ouvindo o áudio, vocês vão fazer uma assimilação audiovisual, porque vocês vão escutar o áudio lendo o texto. Tá? Não adianta a gente só querer escutar o áudio e identificar, não. Primeiro a gente escuta o áudio lendo o texto, depois escuta o áudio de novo sem o texto, depois escuta lendo o texto, até você conseguir identificar as palavras que você estudou no áudio. Mas antes, para que esse processo funcione, a gente tem que estudar o texto por inteiro. E qual a melhor forma de a gente estudar um texto como esse por inteiro, com maior aproveitamento? Eu fazia isso, né? Mais de 10 anos atrás, eu copiava o texto inteiro à mão. Fiz isso com, acho que, centenas de textos, se não milhares, né? Você pode, no seu caso, você pode, então, no caderno, criar um glossário, olha, e vai anotando as palavras que são novas, tá? Você tem o texto que já está contextualizado, existe toda uma história que contextualiza, né? Gera a contextualização, que facilita a memorização, mas você vai anotando o que é vocabulário, olha, essa palavra é um verbo que significa tal coisa, essa palavra aqui é um substantivo, tá? Então é opcional. Você pode, enquanto nós estudamos aqui, copiar o texto ou fazer essa cópia depois à mão e neste primeiro momento montar o glossário com as palavras que são novas para você. Tá? E não importa se tiver 100 palavras, se você não souber de palavra nenhuma. Tá? Quando você cai de cabeça num texto assim e faz isso repetidamente, né? Uma vez a cada 2 dias ou todos os dias, você acaba internalizando muito conteúdo em alemão, tá? Uma grande parte dessas palavras vão permanecer na sua memória. Deixa eu ver. Tá todo mundo aqui. 10 pessoas assistindo. Então, a gente começa com o seguinte, tá? Eventualmente, algum termo específico que eu quero dar mais atenção, vou colocar aqui no quadro, mas o foco é vocês fazerem isso que eu disse, tá? Para aumentar e ampliar o vocabulário, isso funciona bem.
mesmo esse sendo um texto mais de nível um pouco mais avançado. Então a gente começa com a seguinte frase: Klimaschutz, tá? A palavra Schutz no alemão significa proteção. Schutz. E clima significa clima. Klimaschutz, proteção ao clima, tá? Index é o índice, né? Índice de proteção climática. Kein Land, nenhum país. Kein, o kein é uma negação de objetos. Kein Land, nenhum país. Ist sehr gut. Está muito bem. Está muito bom nesse índice, tá? Nenhum país está perfeito. Kein Land ist sehr gut. E aí a gente começa. Die Pariser Klimaziele, tá? As metas de clima de Paris, ó, aqui você vê o nome de Paris sendo usado como um adjetivo, né? Pariser Klimaziele. A palavra Ziele em alemão, vou até colocar aqui, ó. Ziele significa objetivos, tá? Ziele. Ziele. Klimaziele. Klimaziele. Sind noch, ainda estão. Sind noch, ainda estão. Weit entfernt, tá? Weit entfernt é uma expressão. Weit entfernt é uma expressão que significa muito longe, muito longe, muito longe, muito distante, tá? Parece bastante música. Weit entfernt. Die Pariser Klimaziele sind noch, estão ainda. Agora eu vou traduzir palavra por palavra, tá? Sind significa estão, verbo ser estar. Noch, ainda. Weit entfernt, muito longes. Muito longes não, muito longe. Das zeigt, isso mostra. Aqui a palavra zeigt é o verbo mostrar. Zeigt, mostra. O verbo mostrar, zeigen, tá? O verbo mostrar, zeigen. Isso mostra. Der Klimaschutzindex, o índice de proteção climática, von Germanwatch, tá? Da Germanwatch, que é o nome de uma instituição. Und den New Climate Institute, que é o nome do instituto. Então, as metas de clima de Paris ainda estão muito longe de serem batidas. Isso mostra o índice de proteção ao clima das duas instituições aqui. Die Experten, os especialistas, os experts. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco esse texto aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco essa janela aqui, para caber mais coisa na tela. Ixi, não ficou muito bom não. Vamos ver aqui. Consigo aumentar o texto. Tá meio pequeno, né? Tá um pouco pequeno esse texto aqui. A letra na tela tá um pouco pequena. Vamos ver. Vou colocar aqui. Não consegui aumentar muito. E aí, continuando. Die Experten, os especialistas, os experts. Untersuchten, tá? Aqui nós temos um verbo. Ó, ponto para você depois conferir no módulo alemão essencial. Nós temos o verbo untersuchen, que é pesquisar, tá? Pesquisar, no sentido de fazer uma busca, fazer um levantamento, tá? Untersuchen, aqui o verbo está no infinitivo. Quando você tem a letra T antes das letras E, N, esse verbo está no passado imperfeito. Então, os especialistas investigaram, pesquisaram, procuraram, fizeram um levantamento, tá? Untersuchten, passado imperfeito no idioma alemão, a letra T antes do infinitivo. Untersuchten, pesquisaram, fizeram um levantamento. 58 estados, Staaten, mit, com, besonders hohen CO2-Ausstoß, tá? Com emissões de CO2 especialmente elevadas, tá? Vou tirar isso aqui, ó. CO2-Ausstoß, tá? Ausstoß é emissão e vem do verbo
Vamos ver se eu consigo fazer os 3. Ausstößen. Tá? Ausstößen, emitir. Stoßen, no alemão, é o verbo colidir, né? Quando você força algo e aus é para fora. Então, é uma emissão para fora. CO2-Ausstoß. Tá? E aqui, né? Mit besonders hohen CO2-Ausstoß. Tá? Com especialmente altas CO2 emissão, com emissões de CO2 especialmente altas, tá? Então eles estão trabalhando estados que têm uma emissão muito grande de CO2, né? Os especialistas, os experts, pesquisaram untersuchten 58 Staaten mit besonders hohen CO2-Ausstoß. E aí começa a notícia em si. Seit, sempre quando você vê o seit aqui com o S, tá? Existe uma diferença. Temos dois seit. Tem o seit, que é o desde, e o Zeit, que é tempo, tá? Você não pode misturar os dois. O seit, que tem som de Z, S, que tem som de Z, desde, e o Zeit é o tempo. Então, seit 2005, desde 2005, veröffentlichen. Aqui é um verbo que aparece muito em notícias, textos, matérias e documentários, tá? Deixa eu subir aqui. Vamos colocar esse aqui, porque eu preciso ver no meu estúdio, tá? Ops. Por que não saiu? Veröffentlichen. Publicar. Tornar público, tá? Então, seit 2005 veröffentlichen, isso aqui é um verbo que significa publicar, tornar público, veröffentlichen, publicar, tá? Estas duas instituições aqui, German Watch und das New Climate Institute, jährlich, anualmente, anualmente, tá? Vem da palavra Jahr, ano, tá? Jährlich, anualmente, den aktuellen Klimaschutzindex, tá? O índice de proteção do clima atual. Die Ergebnisse für 2020, os resultados para 2020, tá? Aqui nós temos a palavra que significa resultados. Você já vai anotando aí, pode montar um glossário em seu caderno. Ergebnisse, resultados, tá? Vem do verbo ergeben, resultar, tá? Então, die Ergebnisse. Die Ergebnisse, tá no plural, os resultados. Die Ergebnisse für 2020 machen, verbo fazer, fazem, wenig, pouca, wenig, Hoffnung, esperança. Aqui no caso, a palavra Hoffnung significa esperança e vem do verbo hoffen, tá? Inclusive, eu tenho uma aula só sobre o verbo hoffen lá no módulo sobre verbos depois, se vocês quiserem, quem ainda não tiver chego lá, quiser consultar, tá? Hoffnung, esperança. Lembrando, toda palavra terminada com o ing é do gênero feminino e se originou de um verbo, tá? Mas isso eu já consegui relembrar na aula passada, inclusive. Então já tenho algumas palavras interessantes aqui que eu, se estivesse estudando o alemão no nível aí pré-intermediário, já teria anotado. E aí a gente dá continuidade. Keiner der untersuchten Staaten, keiner, nenhum. Aqui nós temos um caso de genitivo, tá? Ó, genitivo, posse direta. Der aqui significa do. Nenhum dos estados investigados, estados pesquisados. Você vê que o verbo untersuchen, no passado imperfeito, pesquisado, investigado, ele está aparecendo antes da palavra estados como um adjetivo, tá? Como uma descrição. Então ele está dizendo nenhum dos estados investigados, keiner der untersuchten Staaten, bekam, obteve, tá? Aqui nós temos o verbo bekommen, obter. Nós temos o verbo bekommen.
obter, no passado imperfeito, become. Inclusive, no módulo alemão essencial, que é o 5º módulo, depois você pode recorrer a essas aulas sobre passado imperfeito e genitivo. São 2 temas importantes que aparecem dentro aqui deste texto, tá? O passado imperfeito no alemão e o genitivo, que é posse direta, tá legal? Posse direta, por exemplo, né? Ó, só para exemplificar, dar uma recapitulada, se você vai dizer o homem, você diz der Mann. Mas se você vai usar posse direta e dizer a casa do homem, você diz das Haus des Mannes, tá? Então o artigo definido, ele sofre uma pequena alteração para dar a entender que é do ou da, tá? A casa do homem, aqui no caso ele diz nenhum dos, tá? Keiner der, nenhum dos estados pesquisados obteve, bekam die Gesamtnote, a nota máxima, tá? Gesamt, sempre quando você vê a palavra Gesamt no alemão, significa total, máximo, e Note é nota, a nota máxima, a classificação máxima, sehr gut. Und ist, e estão, damit, com isso, damit significa com isso. Quando ele está no começo da frase, igual eu expliquei na aula passada, ele é uma conjunção que significa para que. Mas no meio da frase, no meio de uma frase assim, o damit significa com isso. Und ist damit, e é com isso, ou e estão com isso, auf den Weg, a caminho, auf den Weg, a caminho. Isso aqui é uma expressão bastante útil de vocês saberem. Auf den Weg, a caminho, auf den Weg. Tá? Die Pariser Klimaziele zu erreichen, de alcançar as metas de Paris, né? Zu erreichen, die Pariser Ziele zu erreichen, tá? Aqui, vou colocar só Ziele, die Ziele zu erreichen, tá? As metas zu erreichen, obter, de alcançar, tá? O zu vem para deixar, dar um suporte no verbo, para ele ficar no infinitivo, e o verbo erreichen significa alcançar, tá? Erreichen, você já pode colocar na sua tabela de verbos. Então a gente tem aqui, né, o homem, das Haus des Mannes, a casa do homem, tá? Alguns verbos e alguns substantivos que eu estou extraindo do texto. E aí a gente continua. Für den Klimaschutzindex, para o índice de proteção do clima, untersuchen, pesquisam, estão investigando, fazendo pesquisas e levantamentos. Untersuchen, verbo untersuchen, no infinitivo. Mehr als, mais de, tá? A expressão mehr als significa mais de. Mehr als. Ó, isso aqui merece uma pronúncia, né? Mehr als. O L você bota a língua no céu da boca. Mehr als. Mehr als. Se você não conseguir fazer o R arranhado, né? Mehr, você fala só mehr. Mehr als. Tá? Mais de. Onde eu estava? Mehr als 100 Experten, mais de 100 experts, mais de 100 especialistas, de 58 Staaten. Por que está selecionando tudo esse texto aqui? Cadê a canetinha? Aqui, ó. Que die für 90% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, tá? Que são responsáveis por mais de 90% da emissão mundial de CO2. Então, aqui nós temos uma frase, tá? Quando você tem aqui, para o índice de proteção do clima, pesquisam mais de 100 especialistas, estão investigando os 58 estados. Os 58 estados são do gênero feminino, você coloca a vírgula, e quando o artigo da palavra que terminou a frase aqui aparece logo em seguida, ele tem o significado de quê? Die für, que por 90% des weltweiten, do mundial, CO2-Ausstoßes, emissão de CO2 mundial, verantwortlich sind.
tá? Aqui, no caso, a palavra verantwortlich significa responsável. Responsável, verantwortlich, tá? E aí a gente tem essa estrutura. Die für 90% des weltweit CO2 Ausstoß verantwortlich sind. Que por 90% da mundial CO2 emissão, da emissão mundial de CO2, né? A gente traduz no sentido literal, responsáveis que são responsáveis pela emissão de 90% da emissão de CO2. Aqui no caso, Staaten, na tradução literal é estados, mas aqui não é estado não, aqui é países, né? Seria Länder, eles colocaram como estados, né? Estados, só que país. Vou ler como país aqui porque a Alemanha não tem 58 estados que sozinhos produzem mais de 90% da poluição. Então aqui lê-se por país. E aí, continuando aqui, falando, né? Eles estão falando dos especialistas, mais de 100 especialistas que pesquisaram 58 países, os quais são responsáveis por 90% da produção mundial de CO2. E aí ele continua falando dos especialistas aqui. Sie berücksichtigen, eles levam em consideração, tá? Aqui nós temos um verbo bastante interessante que aparece muito em textos assim, que é o verbo berücksichtigen. Berücksichtigen. Levar em consideração. Berücksichtigen. Berücksichtigen. É um verbo que assusta um pouco no começo, mas é uma questão de você se familiarizar com ele. Sie berücksichtigen. Eles levam em consideração. Sie berücksichtigen dabei, com isso, né? Para isso, dabei. Quando você vê o dabei assim no final, antes de uma vírgula, é com isso, para isso, né? Para isso eles levam em consideração. Sie berücksichtigen dabei. Wie viel, a expressão wie viel, o quanto. Quanto CO2. Wie viel CO2 pro Person, quanto CO2 por pessoa ausgestoßen wird, será emitido, tá? Aqui nós temos uma estrutura onde a gente tem um verbo no passado perfeito, ausgestoßen, e o verbo werden, que significa tornar, no futuro, tá? Será emitido. Ausgestoßen é o passado perfeito do verbo ausstoßen. Ausstoßen é o passado perfeito deste verbo ausstoßen. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse símbolo. Aqui era mesmo. Out. 1, 2, 3. Ops, não. Ausgestoßen e ausstoßen, tá? Ausgestoßen, emitido, é o passado perfeito do verbo ausstoßen, emitir, CO2, wird, é o verbo werden, tornar-se, tá? Usado para o futuro, tornar-se, algo que vai acontecer. Então, quando você tem um verbo no passado perfeito, mais o werden, tornar, será feito. Ausgestoßen wird, será emitido. Quanto CO2 será emitido, tá? Wie viel CO2 pro Person ausgestoßen wird, wie viel Energie, quanta energia verbraucht wird, será consumida, será utilizada. Nós temos mais um verbo, mais uma estrutura aqui, ó. Verbraucht wird, será consumida, tá? Aqui nós temos o verbo verbrauchen, verbrauchen, consumir. Verbraucht, consumido. O verbo está no passado perfeito, acompanhado do verbo wird, né? Na terceira pessoa, será consumida. Wie viel Energie verbraucht wird. Quanta energia será consumida? Und wie die Staaten, como os estados, aqui no caso países, versuchen, tentam. Nós temos o verbo versuchen aqui, que significa tentar, está na terceira pessoa do plural, e na terceira pessoa do plural, eles ou elas, os verbos ficam no infinitivo. A conjugação é o verbo no infinitivo, não tem uma conjugação específica. Und wie die Staaten versuchen, e como os estados estão tentando, diese Zahlen, esses números, zu reduzieren. Olha aqui
aqueles verbos terminados com iren aparecendo. Eu não estou conseguindo selecionar exatamente ele porque o documento veio bagunçado, né? De algum motivo eu seleciono uma palavra e seleciono todos, mas não tem problema. Diese Zahlen zu reduzieren, reduzir, tá? Tem algum outro verbo que também significa reduzir? Tem, mas aqui temos um verbo usado, tá? Foi uma agência alemã que escreveu esse texto e eles usaram o verbo reduzieren, reduzir, tá? E aí a gente continua. Außerdem, além do mais, tá? A expressão außerdem, além do mais, untersuchen Sie, eles investigam eles, muito comum, tá? Quando a gente vê mesmo numa afirmação o verbo vindo antes da pessoa, não é só em perguntas que isso acontece. No alemão, em afirmações também você pode ver um verbo vindo antes da pessoa numa frase no presente afirmativa. Außerdem, além do mais, untersuchen Sie, investigam eles, estão fazendo um levantamento. Wie groß, quão grande, antes nós tínhamos o wie viel, quanto. Wie groß, quão grande. Wie groß der Anteil, quão grande a parcela de energias renováveis é. Quão grande é a parcela de energias renováveis? Eu vou até copiar essa frase aqui, ó. Wie groß. Wie groß der Anteil, quão grande a parcela der Anteil der erneuerbaren Energien ist, tá? Quão grande a parcela de energias renováveis é? Quão grande é a parcela disso tudo de energias renováveis? E aqui, essa palavra esquisita aqui no meio, né? Nós temos um caso de genitivo aqui, ó, der erneuerbaren, tá? Das energias renováveis. O termo original é die erneuerbare Energie, tá? Die erneuerbare Energien. Então nós temos um caso de genitivo de posse direta. Que mensagem? Ah, não. Achei que fosse no grupo. De energia renovável. E aqui nós temos esta palavrinha esquisita aqui. O que é isso daqui, né? Erneuern. É um adjetivo que se originou de um verbo. Nós tínhamos o verbo erneuern. Renovar. Tá? E para você ter uma referência melhor da origem deste verbo, saiba que novo em alemão é neu. Tá? Neu. Novo é a erneuern, olha o neu aqui no meio, ó. É a erneuern, pronúncia é a erneuern, tá? Renovar. Então, a gente tem o verbo renovar, que dá origem. Todo verbo no alemão, quando a gente remove o infinitivo, por exemplo, a letra N, raros são os verbos que terminam somente com N, normalmente são as letras E, N, mas aqui a gente remove a letra N, é a noia, e coloca o bar no final. E não é o bar que você vai tomar cerveja, não, é o bar do idioma alemão, que vai transformar o verbo num adjetivo. Então, de renovar, nós temos agora renovável, é a erneuerbar. Tá? Renovável. Então, e aí, como a palavra energia, por exemplo, no singular, energie é do gênero feminino, como isso aqui é um adjetivo que vem antes de uma palavra feminina, ele ganha a letra E no final. Energia renovável, é a erneuerbare Energie. Isso aqui, quando nós temos apenas adjetivos sendo declinados para substantivos, numa frasezinha simples, nós temos o caso nominativo. Tá? Isso aqui chama-se nominativo.